Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos. Estamos estudando a primeira carta de João. Hoje estaremos lendo no capítulo 2, a partir do versículo de número 8, que assim nos diz: Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o primeiro tema, tão fortemente enfatizado aqui na primeira epístola de João, é justamente relacionado a um novo mandamento que foi estabelecido desde o princípio. O estabelecido desde o princípio, João está se referindo à narrativa de Gênesis. Ele compreendeu, ao conviver com Jesus Cristo, que o princípio da criação, o haja luz, quando ali está presente o Pai através da palavra criadora, do haja, e está presente o Filho, porque tudo foi feito por ele estava no princípio com Deus e para ele. Então, Jesus estava na luz, ele era a luz que veio ao mundo, ele é a luz de Deus que brilha neste mundo, a luz da salvação, a luz do amor de Deus revelado em Cristo, a luz do conhecimento da vontade de Deus, a revelação de quem é Deus. E ao conhecer a Deus, nós precisamos aprender e praticar e sermos filhos de Deus. Porque Cristo, como Filho de Deus, ele sempre obedeceu ao Pai, conhecia ao Pai e fazia a sua vontade. E ao recebermos de Cristo essa herança, sermos também participantes da sua glória, da sua natureza e também sermos transformados em filhos de Deus, através da fé em Cristo, nós precisamos andar como ele andou. E andar como ele andou significa andar na luz. Desobedecê-lo significa permanecer nas trevas. Então, João vai dizer que o mandamento antigo do princípio é a palavra que desde o princípio ouvistes, a respeito da luz. A primeira coisa que veio a existir na terra, no mundo, na história do mundo, é a luz. E essa luz que vai nos conduzir do início ao fim da história. No início está a revelação da vontade de Deus, de quem é Deus, do que Deus quer para nós. Deus quer que nós andemos na luz. Deus quer que a sua luz brilhe nessa terra. E a luz de Deus é Cristo, acima de tudo. É a luz essencial, é a luz da vida, é a luz da vida eterna, é a luz do conhecimento da glória de Deus. É a luz que vai permitir que nós conheçamos a palavra de Deus, a verdade de Deus e andemos nessa verdade para recebermos a herança do Filho de Deus, para estarmos com Ele, andarmos como Ele, seguirmos a Cristo por onde quer que Ele for, aprendamos de Jesus e assim sejamos também filhos de Deus. E João, na sua experiência, na sua convivência, ele disse a respeito do que ele viu de Cristo. Ele o tocou, ele esteve com ele conheceu a Cristo, a luz de Deus, a luz do Pai, o Filho de Deus, a revelação da glória de Deus, a revelação de quem é Deus e de como devemos andar para
alcançar o nosso objetivo de vida da criação, que é também agradar a Deus. Nós precisamos ter uma vida que agrada a Deus. Este é o significado da vida. Esta é a razão da vida na terra, é agradar aos céus, é agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque a nossa meta, o nosso objetivo de vida, ao nascermos, ao vivermos, nós temos uma missão, nós temos um trabalho, nós temos uma obra a realizar. E a nossa obra, o nosso trabalho na seara do Mestre, a nossa vida, a nossa essência, a nossa razão de existir é viver uma vida que venha a agradar a Deus, venha a satisfazer a Deus. Deus venha dizer sobre nós: eu tenho me agradado de ti. Essa é a vontade de Deus. Então João diz assim no versículo 8: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Então ele está se referindo ao Gênesis, quando havia sobre a face da terra um caos, haviam trevas, a terra era sem forma e vazia. E João vai dizer algo muito importante a respeito do Gênesis, a respeito de Cristo, a respeito da nossa vida e a respeito da eternidade. Ele vai dizer que Deus diz: haja luz. Então a verdadeira luz já alumia, ela já chegou na terra, já está brilhando desde a criação e brilhando agora ao se revelar em Cristo, no seu potencial maior, no ensino de Cristo, na vida de Cristo, no exemplo de Cristo e no dom do Espírito Santo que Ele nos dá. Nós agora temos a verdadeira luz para brilhar, para termos um verdadeiro conhecimento de Deus, para realmente termos convicção, certeza, porque a fé é essa certeza de Deus, essa convicção das coisas de Deus, das coisas que virão e das coisas que Deus faz, das coisas que Deus fará, da ação de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, de que temos que agradar a Deus, temos que viver uma vida para a glória de Deus, andar nos caminhos do Pai, a tudo através da luz de Cristo. Então essa verdadeira luz que alumia a todos que nascem na terra é Cristo. Cristo já se revelou e Deus já disse: haja luz. Então nós já temos este potencial da luz brilhar em nós, já está brilhando pelo Espírito Santo, a revelação de toda a verdade, a verdadeira luz, que é verdadeira ao revelar realmente a glória de Deus, a face de Deus, realmente quem é Deus, conhecermos a Deus e ao conhecermos, obedecermos, vivermos uma vida que agrada a Deus. Ele vai dizer, o seu estudo que já está se encaminhando, ele já começou a fazer referência à luz e às trevas, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Vamos andar nessa luz, porque existe um alerta aqui, existe um cuidado. João experimentou a luz, João conhece a luz e João sabe o perigo que as trevas representam. Ele diz assim no versículo 9: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Por que ele diz isso? Porque nós já temos visto que lá em Gênesis, quando Deus disse: haja luz, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Então veio a luz, a verdadeira luz já está brilhando neste mundo, para que todo mundo creia e conheça a Deus através da luz de Cristo. Haja de Deus, luz é Cristo. Precisamos conhecer a Cristo,
que é a luz do Pai, é o reflexo do Pai. É Cristo quem nos ensina quem é Deus. Porém, houve separação. Não houve extinção das trevas. Então, nós precisamos estar na luz. A luz está entre nós. A palavra de Deus está sendo semeada, está sendo ensinada, pregada. Porém, as trevas continuam também neste mundo tenebroso, neste mundo que jaz no maligno. E esta é a grande realidade que João está alertando. Você precisa conhecer a Deus através de Cristo e viver desta forma. Veja bem, antecipando um pouquinho o nosso estudo, nós temos aqui no versículo 28 e 29, ainda do capítulo 2, lá no final deste capítulo que estamos lendo, João diz assim: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, nós realmente precisamos andar na luz. A luz nos revela quem é Deus. Deus é justo. Se eu agora, pela luz, pela revelação, eu já sei que Deus é justo, já conheço a Deus, e afirmo, conheço a Deus, estou na luz, Deus é justo. Então, se eu agora sou filho de Deus, eu tenho que ser como Ele. Ele é justo. Nós precisamos também praticar a justiça, porque João está dizendo: sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, realmente anda na luz, realmente conhece a Deus, porque para conhecer a Deus precisa que a luz brilhe, para que você possa enxergar, ver a Deus, ver a face de Deus, ver a glória de Deus, e também a luz brilhar para você ver a ação de Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, e praticar a justiça, que é o que agrada a Deus. Deus é justo. O Filho de Deus vai refletir aquilo que Deus é, vai amar e será justo. A palavra de Deus diz que justiça e juízo são a base do trono de Deus. Nós, como filhos de Deus, temos que andar em justiça e em juízo, em discernimento da verdade, do bem, do amor e não da mentira. Por isso ele disse que agora, filhinhos, permanecei nele, permanecei na luz, permanecei na prática da vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, porque agora nós somos filhos de Deus. Então precisamos amar como Ele ama, Ele é amor, praticar a justiça, porque Ele é justo, Ele é verdadeiro. E João diz assim: para que quando Ele se manifestar, você tenha confiança de que realmente você viveu como filho de Deus, você realmente expressou a glória de Deus, você realmente cumpriu a vontade de Deus, você realmente andou como seu filho andou, como o nosso irmão mais velho, como nosso modelo de vida, que é Cristo, a quem devemos imitar, devemos andar como Cristo andou. E devemos andar cheios do Espírito Santo. É a única forma de realmente entender e cumprir toda a vontade de Jesus, revelada na sua palavra, e que Ele nos revela, sempre nos faz lembrar pelo Espírito Santo. Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por Ele na sua vinda. Confundidos por Ele é recebermos, por exemplo, aquela palavra de Deus, quando Jesus disse que muitos me dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, e Jesus dirá: nunca vos conheci. Serão confundidos. Por quê? Jesus vai dizer, porque Ele vai então ordenar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
porque não conheceram, não andaram na luz, não praticaram a justiça, não amaram, não puseram em prática a sua palavra, pois esse texto está ali no final do Sermão do Monte de Mateus, a partir do capítulo 5, onde Jesus vai dizer: estou aqui ensinando, eu sou a luz, estou revelando, é assim que tem que andar, é assim que tem que ser. Se você ouve e não pratica, você está construindo a sua casa sobre areia, você será confundido na sua vinda, vai cair. Jesus vai dizer: nunca vos conheci, vocês nunca fizeram o que eu mandei. Você não aprendeu, você não andou na luz, você se enganou, você mentiu. Você estava mentindo o tempo todo. É o que está aqui no versículo 27, que diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela, a unção, vos ensinou, assim nele permanecereis. Então não é mentira, é verdade, é prática, é vida, são frutos, é uma edificação, é um trabalho, são obras, são realmente resultados. A palavra de Deus nos diz que pelos seus frutos os conhecereis. E para que haja esses frutos verdadeiros, que nós praticaremos, viveremos, andaremos em justiça, praticaremos a justiça como nós lemos aqui em João, e não seremos então confundidos, andaremos no caminho certo e receberemos a honra. Muito bem, meu filho, foste fiel a mim, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, porque você andou na luz do Espírito Santo, na luz da verdade, na luz da obediência a Cristo, na luz de quem realmente, de verdade, conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, conheceu a Deus através de Cristo. Então este receberá realmente uma palavra de honra. Eu vos conheço, vocês são benditos, vocês são filhos de Deus, porque viveram como filho de Deus, agiram como filho de Deus, demonstraram que realmente nasceram de Deus, nasceram de novo, nasceram do Espírito Santo, nasceram da água, nasceram da palavra, nasceram da unção. E João, no versículo 20, ainda do capítulo 2, diz assim: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi, porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, realmente, a possibilidade aqui que João está vendo é de escrever para os que já conhecem, para fortalecer, para trazer confiança, para instruir os que já andam na verdade, estimular. Porém, não é essa palavra aqui que é a palavra suficiente. Ele precisa ter a unção de Deus, a unção, a revelação, a luz de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus tem que estar habitando em nós. É a promessa de Jesus, a promessa de que não deveríamos fazer nada antes de receber o poder de Deus, o Espírito Santo, desde o Pentecostes. É Ele quem nos guia em toda a verdade, é Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, é Ele quem nos faz lembrar da palavra de Deus. Estamos aqui manuseando neste projeto de comentar toda a palavra de Deus. Isso só é possível com a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, a unção de Cristo, o batismo com o Espírito Santo. Quando ele diz: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Nós temos todos os dons espirituais, dom de ciência, dom de sabedoria, dom de discernimento de espíritos, dom de profecia, o dom da palavra, o dom do conhecimento. Então, é através destes dons que, na verdade, a palavra de Deus diz que essa é a graça, superabundante graça.
essa graça que nos conduz, essa graça que nos dá autoridade, essa graça que atua em nós, no discernimento da palavra, na compreensão da palavra, no entendimento do Espírito Santo que atuou na concepção desta palavra, na escrita da palavra, e deve agora ser este Espírito que prevalece nessa dispensação do Espírito, nessa dispensação da graça, no ensino, na leitura, na compreensão, na luz da glória de Deus brilhando, resplandecendo sobre as trevas. Então nós precisamos realmente receber a luz, andar na luz, conhecer a Deus, ter luz interior para compreender as coisas de Deus e assim andarmos na verdade e não sermos confundidos na volta de Cristo com uma palavra de Cristo dizendo que nunca vos conhecia, porque você mentiu, você não entendeu a palavra, você não praticou a justiça, você não amou o seu próximo. Então, retornando aqui ao texto inicial que nós estamos trabalhando, em João capítulo 2, agora já no versículo 9, que diz assim: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Então, disse Deus: haja luz, e Deus então fez separação, não eliminou as trevas. Nós precisamos vigiar, nós precisamos andar na luz, buscar a luz, vir para a luz, fica na luz, busca o dom do Espírito Santo, busca a compreensão das coisas de Deus, busca Deus de todo o coração. Lembra-te da palavra de Deus que diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscaste de todo o vosso coração. Então busca a luz, busca a verdade, busca conhecer a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se dedique, peça a Deus, clama a Deus, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas. A palavra de Deus para Jeremias, que se cumpriu na vida de Daniel, e que agora aqui nós também encontramos em João essa necessidade de que realmente você clame a Deus para ser instruído por Deus, pela unção de Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus, não pela letra, porque a letra sozinha, ela mata, ela não gera a verdadeira compreensão das coisas de Deus. Apenas a unção de Deus, apenas a graça de Deus, não é por obras, não é por tanto repetir palavras, repetir leituras, não é pelo muito falar, mas é pela unção de Deus, é pela graça de Deus, é pelo que está nas mãos de Deus, é pelo que Deus tem para te dar. É por aí que você realmente conhece a Deus de verdade. Você realmente tem a revelação de Deus e pode andar na luz e pode andar na verdade e não será confundido, como diz a palavra de Deus, na vinda de Cristo, na volta de Cristo, quando se encontrar com o Senhor, quando estiver diante do tribunal, da sentença de Deus. Deus dirá: este é meu filho, eu o conheço. Jesus dirá: eu o conheci, ele me amou, ele andou na minha verdade. Realmente a luz brilhou na sua vida e resplandeceu para a salvação, para a vida eterna, para nascer de novo. Ele realmente nasceu de novo e andou nos meus caminhos, andou segundo a minha verdade, segundo a minha vontade. É isso que Deus quer. Então, qual o cuidado aqui que João está alertando, dizendo que se você aborrece seu irmão, até agora está em trevas. Se nós voltarmos então e realizarmos uma leitura de João, no capítulo 13, nós temos aqui
João capítulo 13, no versículo 1 e 2 está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, que é o versículo 3 também que nós lemos, então João já está aqui fazendo um alerta. Os apóstolos estavam na luz, estavam com Cristo, porém as trevas estavam ali próximas. Se não amar, se não vigiar, se não andar na luz, se não praticar a justiça, há aqui um alerta. E João vivenciou isso. João escreveu isso, nós lemos agora no Evangelho. Ele vivenciou isso ali através de Judas Iscariotes. Vamos ver aqui esse capítulo 13, mais alguns versículos, que João experimentou isso bem perto dele, de estarem os apóstolos com Jesus, a luz, a verdadeira luz, mas apesar de estarem tão próximos, tocando, ouvindo, encostado nele, debruçado em seu coração como fez João, alguém foi atingido pelas trevas. As trevas cobriram a vida de Judas. E diz aqui que o diabo pôs no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, apesar da luz estar no mundo, as trevas estão separadas, mas elas ainda estão no mundo. Elas estão lutando para recuperar o terreno perdido, estão ao nosso derredor. O diabo, o príncipe das trevas. Então nós temos que ter cuidado. E para João, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a discernir o significado da luz. Jesus é a luz que veio ao mundo. Jesus é a luz de Deus, é o Filho de Deus, é o Cristo, é o que revela o Pai. Neste mundo de trevas, que continua em trevas em grande parte, a luz está agindo, a luz está atuando, a luz está invadindo as trevas, mas as trevas continuam ao derredor. E se nós não vigiarmos, as trevas se lançam sobre alguém, sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre uma pessoa, para reconduzi-lo de volta ao mal, à ação do diabo, que estava no mundo por bilhões e bilhões de anos, conforme nós falamos nos nossos estudos anteriores. A terra era sem forma e vazia, havia trevas, e disse Deus: haja luz. Então, bilhões e bilhões de anos nas trevas e 5.783 anos da chegada da luz na terra. Então, existe muito trabalho a ser realizado, existe uma obra a ser realizada, que é de levar a luz a todos que nascerem, todos desta terra, levarem o conhecimento de Cristo e a revelação da salvação, da verdade de Deus, da verdade de uma vida nessa terra, conforme a vontade dos céus. É o que nós temos trabalhado e vamos continuar sempre mencionando isso, sempre retornando a estes pontos. E João experimentou isso muito claramente, muito de perto. Como o discípulo amado, ele estava sempre bem perto de Jesus e procurando entender, discernir este assunto. Então ele teve o discernimento de que essa luz é o amor de Deus revelado, é a justiça, luz é Cristo, Cristo é amor, nós devemos amar a Cristo.
Cristo é a revelação do amor de Deus, do Pai. Amor é justiça, é verdade. Então a luz, aquela primeira palavra, tem uma riqueza extraordinária na revelação do Espírito Santo. A luz de Deus, haja luz. Essa luz é todo bem. Essa luz são todos os dons espirituais. Essa luz é andar na verdade. Que haja luz em nossa vida. É uma luz plena. Não há treva nenhuma. Não há engano. Não há traição. Não há vontade de que ninguém morra. É vontade de que todos sejam salvos. É o amor de Deus. É o amor perfeito. E realmente sermos perfeitos em amor. Que ninguém pereça. Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que todos façam bem, que todos se ajudem uns aos outros, que todos se amem. É a luz, isso é a luz. E João entendeu que os discípulos, os apóstolos, que estavam perto de Jesus e receberam essa mensagem, o amor, que vocês amem, este é o mandamento novo. João está dizendo isso, é a luz, é a palavra de Deus é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se você andar na luz, você vai amar o seu irmão. Se você amar o seu irmão, as trevas, por mais que elas estejam ainda, estão atuando neste mundo mau, neste mundo que jaz no maligno, nas trevas, por mais que essas trevas te ataquem, você resistirá ao diabo e você terá vitória sobre o diabo. Porque o diabo vai incitar, como fez com Judas, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, que odiasse a Jesus, que vendesse a Jesus, que Jesus fosse morto. E Judas, não tendo recebido a luz, não tendo recebido o amor que vem da luz, a justiça, a verdade, Judas se deixou levar pelo engano do diabo. Ele foi enganado pelo diabo. O diabo está procurando a quem ele possa enganar. Por isso é que o texto de João, ele fala sempre a respeito da verdade, ele fala sempre a respeito da unção de Deus e de andar na luz, que é andar na verdade. Como a Assunção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. Então a luz é receber a mensagem de Deus para amar. Eu vou amar como Cristo amou. Você aí já tem vitória. O diabo vai atacar dizendo, deixe morrer, essa pessoa não merece viver, essa pessoa não tem qualidade, venda, como ele fez com Judas. É o exemplo que ele diz. É aqui onde ele mostra, o diabo tomou conta de Judas porque Judas não aprendeu a amar. Quem ama, vence. No versículo 14, João diz assim, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, que é a luz, que é Cristo. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então ele está dizendo, jovens, vocês vão vencer, já estão vencendo o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. E a palavra de Deus que está em vós é a palavra da verdade. E esta palavra, acima de tudo, é amai-vos uns aos outros. Se nós estamos num ambiente em que estamos realmente fechados, com o pacto, com o Novo Testamento, no sangue de Jesus, ligados em amor, o diabo não encontra brecha. O diabo, as trevas, a mentira, não encontram espaço para retornar, avançar e que volte o caos ao mundo, a morte, seres das trevas que se devoram uns aos outros, que se odeiam uns aos outros, porque não tem luz, não vem, ninguém faz o bem para ninguém. O lugar das trevas é o lugar do mal, é o lugar onde ninguém pode ajudar ninguém, porque não está vendo, não entende, é o lugar do erro, do pecado, da ignorância, da iniquidade, da maldade, da violência. Mas se você andar na luz, você ama
você ajuda, você socorre, você quer ver o seu irmão sendo abençoado, como Abraão, sendo bênção para todas as nações. Neste lugar, as trevas não têm espaço. Por isso é que João está dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Onde está a palavra de Deus? Como Cristo venceu o diabo na tentação no deserto? Quem está realmente firmado em Deus, na palavra de Deus, não permitirá, não dá espaço, não dá brecha. O diabo já está vencido. Ele está vencido quando você está na luz, pratica a justiça e ama ao seu irmão. Versículo 11: mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Só vive atingindo o outro, sem perceber que está ferindo, que está matando, que está magoando, que está derramando lágrimas, fazendo o outro derramar lágrimas. No mundo de maldade, está nas trevas, não sabe o que está fazendo, não sabe para onde vai, pisa nos outros, anda, alguém está caído, mas como ele está em trevas, ele não sabe, pisa em cima e faz com que o outro sofra ainda mais. As trevas é um lugar de grande sofrimento, onde ninguém ajuda ninguém, um só atinge o outro, sem proporção, sem saber que o outro estava tão perto dele, poderia ser abraçado se estivesse na luz, seria ajudado, seria socorrido se tivesse caído, se estivesse na luz, mas como está em trevas, não sabe para onde vai, não sabe onde pisa, pisa no próximo, pisa no outro. Esse é o lugar do diabo, essa é a ação do diabo. E Judas deu lugar às trevas, porque elas estão por aí. A luz está aqui e as trevas estão por aí, estão ao derredor. Precisamos andar na luz. Para andar na luz, precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos ter misericórdia. Se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é perdão, se Deus é misericórdia, temos que andar nessa luz de Deus, da palavra de Deus, para vencer o maligno. Então, João 13, nós vamos encontrar agora, no versículo de número 18, o seguinte: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Nós estamos falando de trevas e de pisar no outro. Quem anda em trevas não vê o outro, não vê a necessidade, não sente, não tem misericórdia. Os olhos não veem, o coração não sente. Ele pisa, ele fura os olhos, ele prejudica, ele faz sofrer mais ainda e mais, e continua mais apenas atacando seu corpo, sua vida, apenas para bater nos outros, ferir os outros, porque ele está em trevas. Ele sai derrubando os que estão na sua frente, porque ele não está vendo, ele não tem sentimentos, ele não sabe o que faz, ele está perdido nas trevas. E aqui Jesus está usando esta palavra de Deus, que diz no Salmo 41, versículo 49, Jesus cita a Escritura Sagrada lá no Salmo profético, Salmo 41, dizendo: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, e não viu que estava pisando, ferindo, vendendo, traindo, mentindo, não amando a Cristo, não amando a verdade, não amando a luz, andando nas trevas. Levantou contra ele o seu calcanhar. Quem está nas trevas, de repente, prejudica alguém, engana alguém, trai alguém, mente. Não importa que aquela pessoa seja vendida e saia do grupo, seja excluído, seja retirado,
ele passa a desejar isso. E quando ele passa a desejar isso, ele está dando brecha ao diabo, que é o primeiro a odiar a cada um de nós, ao homem, à mulher, a criação de Deus. E se alguém odiando começa a deixar entrar a falta de amor, falta de perdão, falta de misericórdia, é brecha, o diabo vai estar próximo a ele. O diabo vai pôr no seu coração aquilo que você já tem a inclinação. Se você já tem a inclinação ao mal, à traição, a vender, a matar, a desejar a morte de alguém e não amar, e não desejar o bem, que seja abençoado, você está dando lugar ao diabo. E o diabo vai pôr no seu coração, como fez com Judas Iscariotes. Toda a artimanha maligna será do diabo na vida daquele que não ama, e será então instrumento nas mãos do diabo, que quer matar, roubar, destruir. E aquele que odeia, aquele que quer o mal, aquele que dá lugar às trevas, à ignorância, ao desconhecimento de Deus, da luz de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus, esse está em trevas. Então é isso que João está dizendo, estará em trevas, de tal forma que para João, Judas já é uma tipologia do anticristo, aquele que não aceita o Cristo, o Filho de Deus, não o ama, não ouve a sua palavra e odeia ao invés de amar, é contra Cristo, é contra a palavra de Cristo, é o anticristo, é aquele que ao invés de amar, ele está odiando. Esse é do diabo, esse é da mentira, esse é do mal, esse é das trevas, vai levantar o calcanhar contra alguém, vai trair, vai ferir, vai vender. É o que justamente nós encontramos ainda no capítulo 2, no versículo 18, que diz assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, com certeza, João já está dizendo que o que aconteceu com Judas Iscariotes é uma tipologia, é uma primeira manifestação do final dos tempos, e que Judas já está sofrendo essa ação do diabo, vendendo-se e trabalhando para o diabo, então assumindo essa função do anticristo. Muitos já estão agindo. Judas já agiu como o anticristo, ele vendeu a Cristo, ele negou a Cristo, ele mentiu, ele não era da luz, ele era das trevas, estava entre nós, mas não era dos nossos, não pertencia a nós, não andava na luz. Por isso é que a palavra de Deus alerta tanto: muitos me dirão Senhor, Senhor, entre muitos, e de tantos a tantos Jesus dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós malditos, para o lago que arde com fogo e enxofre. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que andam nas trevas, que não amam, que não são bem-aventurados, que não praticam a palavra de Deus. E o mandamento de Deus principal é este: que vos ameis uns aos outros, porque quem não ama ainda está nas trevas. Quem não ama está dando brecha para o ódio do diabo tomar conta da sua vida e levar você a querer a morte, ajudar o diabo a destruir as almas. E lá, então, nós vemos que isto aconteceu na ceia, versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E lá no versículo 21, diz assim: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Então
os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João está referindo-se a si mesmo, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? João perguntou a Jesus: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. Então Satanás entrou ali em Judas porque Judas estava nas trevas. Para João, trevas significa falta do amor de Cristo. Cristo é a luz, haja Cristo, haja amor, haja vida na terra. Haja o que é bom, revele o que é bom, revele a palavra de Deus que vai trazer vida. Haja, a palavra de Deus estava no princípio. É luz, é vida, é conhecimento, é sabedoria, é discernimento, é ouvir a voz de Deus, entender, obedecer. Isso é luz, isso é andar na luz, a luz de Deus, a luz que é Cristo, o conhecimento de Cristo, é a revelação do amor, da justiça e do juízo de Deus para o mundo, para a terra. Quem faz isso anda na luz. E com temor a Deus, com a justiça, com o amor, não vão vender ninguém, não vão trair ninguém, vão amar e amar até o fim, amar como Cristo amou. Aí está a vitória, a bênção está aí na luz, aí não seremos confundidos, estaremos de pé diante do Senhor quando Ele voltar. Mas Judas já é um protótipo, um modelo, o início ali da obra do anticristo. Satanás entrando e usando esta vida para cumprir os seus propósitos, de levar a crucificação e hoje de matar, roubar, destruir, continuar aquilo que ele faz desde o princípio, que João vai dizer: o diabo mente desde o princípio, ele engana desde o princípio, ele está procurando enganar e se continua enganando, as trevas continuam aí ao nosso derredor, e nós precisamos continuar pregando, falando da luz, ensinando, levando a luz aos que não têm. Precisamos todos ter a unção do Santo, todos sermos batizados com o Espírito Santo, todos conhecermos a verdade para iluminar ainda mais este mundo, para que a luz da glória de Deus, o conhecimento de Deus brilhe sobre esta terra. E nós vamos, entre nós que já temos este conhecimento, nós vamos compartilhando, vamos nos exortando uns aos outros, nos animando uns aos outros neste ministério. E você que não sabia da verdade que está conhecendo agora, creia em Cristo, receba a luz de Deus na sua vida. E Cristo, que recebeu do Pai por amor todas as coisas, o reino, a eternidade, Cristo nos ama, nos amou de tal forma que compartilha conosco a sua glória, também nos dando a condição de sermos chamados filhos de Deus e co-herdeiros com Ele de todas as coisas. Você herdará com Cristo tudo aquilo que o Pai criou com amor, criou para o Filho. São coisas de um Pai amoroso para o seu Filho, e o Filho de Deus te convida para entrar neste lar, entrar nesta cidade e receber a coroa com Ele, receber todas as coisas, ser mais do que vencedor por Cristo, que te ama, que te amou primeiro e quer compartilhar com você. Homem, mulher, criados à imagem e semelhança de Deus, Ele quer te transformar, te salvar, te levar para a glória, e que você seja também um filho, uma filha de Deus, para viver eternamente com o Pai. Nós vamos ver, com esta chave de leitura bíblica do Espírito Santo,
de que a luz veio ao mundo. Mas muitos não vieram para a luz, ainda não vieram, continuam nas trevas. As trevas estão por aí. A luz está aqui, a luz chegou, estamos na luz, mas as trevas continuam ao derredor. E é exatamente isso que João entende, e nós também pelo Espírito Santo, aqui em Gênesis. Porque na criação haja luz, houve separação entre a luz e as trevas. Então no capítulo 3 está escrito assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Estavam no jardim do Éden. Nós às vezes podemos perguntar: como pôde a serpente, o diabo, estar ali no jardim do Éden, tentando o homem e a mulher, enganando-os, mentindo nas trevas e levando para as trevas do pecado original, que é a ignorância, o erro, desobedecer a Deus. A mulher disse para a serpente: foi assim que Deus disse. Mas o diabo, o príncipe das trevas, do mal, da mentira, do engano, da morte, querendo a morte do homem e da mulher, ele engana, ele leva ela a desobedecer, embora ela soubesse, ela repetiu, ela sabia que não podia comer. Deus disse isso, ela afirma. Ela entendeu, ela compreendeu, mas ela não teve força para vencer o diabo. Ela rejeitou a palavra de Deus. Ela saiu da luz e entrou nas trevas, da traição a Deus, da mentira. Então isso, para João, para nós agora com essa chave de leitura da luz e das trevas, agora nós já compreendemos aqui o que está acontecendo. Disse Deus: haja luz. O primeiro homem e a primeira mulher receberam a palavra de Deus: não comereis desta árvore, de todas as outras vocês podem comer. Ali estava a palavra de Deus. Eles não andaram na palavra de Deus, não obedeceram, não praticaram, e as trevas que nós já sabemos, nós já lemos, houve separação, as trevas estavam ali próximas, o diabo estava por ali. O diabo continua agindo nessa terra, nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Este é um mundo tenebroso. O mundo continua sofrendo nas trevas, da mentira, da morte, da guerra, do engano. O diabo continua levando nações a destruir-se, a matar, a escravizar, a praticar o mal, a andar na mentira contra a vida. Então, já não é mais surpresa. Realmente, Deus disse: haja luz, e pôs Deus que houvesse separação. Onde chega a luz, não há mais trevas. Mas se nós não andamos na luz, não buscamos a luz, as trevas vão retomando. É o ideal, é o princípio. As trevas querem retomar o seu espaço. Se você não acende a luz, o lugar fica tenebroso. Se a luz não brilha, permanecem as trevas. Então ali estava o diabo. E João está sempre dizendo: ame o seu irmão, ande na luz, pratique a justiça, não dê lugar ao diabo. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A luz faz as trevas fugirem, saírem. Chega a luz, acabou as trevas. Para então concluir, chegamos aqui no nosso tempo. Vamos ver aqui Apocalipse 12, que diz assim: e houve batalha no céu, a partir do versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus.
e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então nós vemos aqui a confirmação no Apocalipse que aquela serpente lá de Gênesis 3 é o diabo, é Satanás, é aquele que João está se referindo, aquele que no Evangelho de João capítulo 13, nós lemos ali no versículo 2, é o diabo que agiu lá no Gênesis, estava agindo ali no período de Judas Iscariotes, e João está dizendo, continua por aí, agindo, enganando um mundo mau. Quando a pessoa está nas trevas da mentira, da traição, do ódio, aborrecendo o seu irmão, anda em trevas. E o diabo é o príncipe das trevas. Ele sente o cheiro da mentira, do ódio, quando alguém está transmitindo esse cheiro do ódio contra alguém, o diabo se aproxima, como um inseto, como o morcego que ao sentir o sangue vai atacar. O diabo também, como o dragão aqui, Satanás, aquele que engana todo mundo. Engana porque ele quer a morte, ele deseja o sangue da morte, não o sangue do cordeiro, não o sangue da remissão, não o sangue que perdoa pecados, mas o sangue da destruição. Ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele engana o mundo. Ele convoca o mundo para trabalhar para ele e o seu salário é o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. É isso que Cristo tem para você. Então, eu te convido a que você saia de todo mal, saia de todo ódio, saia de toda perversão, saia de todo desejo ruim contra o seu irmão, que você se arrependa de todo mal e venha para a luz de Cristo, porque Cristo te ama, Cristo morreu para que você viva com Ele e reine eternamente. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família, em nome de Jesus.